Capítulo 2. O diagnóstico da morte. Antes do tratamento, precisa haver o exame. Michael acorda tossindo e dorme tossindo. A cada dia que passa, seu semblante se torna mais pálido. Não aguenta subir um lance de escada, sua respiração falha. Suas horas de sono não são mais as mesmas. Sua esposa, pais, amigos dizem que ele está doente. Contudo, ele é do tipo teimoso, obstinado e diz que não tem nada. O que fazer com um doente que não aceita sua doença? O caminho seria tentar convencê-lo a fazer um exame. Afinal de contas, se ele não tem nada, o exame vai concordar com ele e seus parentes vão parar de perturbá-lo. Contudo, todos sabem que ele está doente e esperam que, ainda que ele não acredite que seus amigos mais chegados, o exame seja capaz de convencê-lo. Ele se submete ao exame para provar que está certo, mas o exame vai revelar a extensão da sua doença. Afinal, é para isso que um exame serve, não é mesmo? Revelar e não curar. Mostrar a doença e não ser o remédio. Expor o mal, mas não transformá-lo em bem. Por isso, ninguém esfrega uma lâmina de raio-x no osso fraturado. Não se tritura o exame de sangue para injetá-lo na veia. Um vídeo de ultrassom não vem com cápsulas para serem ingeridos. Se sabemos o propósito dos exames, vamos usá-los de maneira adequada. O homem pecador não admite o seu pecado. Não vê que sua doença pecaminosa o levará à morte. Está se afogando, mas não pede ajuda ao salva-vidas. A doença está se espalhando pelo seu corpo, mas ele diz que nunca esteve tão bem. A solução que foi proposta é a mesma sugerida pelos amigos de Michael, um exame, a lei. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:20. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Romanos 7:7. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentado por causa das transgressões. Gálatas 3:19. Sabemos, porém, que a lei é boa, e se alguém dela usar legitimamente, reconhecendo que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores, insubordinados, os irreverentes e pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas, matricidas, homicidas e para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros e para tudo que for contrário à sã doutrina. 1 Timóteo 1, do 8 ao 10. Assim como um exame não cura um doente, a lei não justifica o pecador. O propósito da lei é mostrar ao homem pecador o padrão do que é certo e justo aos olhos de Deus. O exame não é ruim, ele apenas traz mais notícias. A lei é santa, justa e boa, Romanos 7:12. As notícias que ela traz é que não são. O raio-x da lei mostra que a carne humana está contaminada pelo pecado. Não há um osso da estrutura moral humana que não esteja fraturado. Não há dignidade que não esteja contaminada. Não há justos, um sequer que o faça bem. Quando falamos de lei, não estamos nos referindo apenas a 10 mandamentos, mas todo o padrão moral, ordenanças e rituais que Deus deu a Moisés. De fato, os judeus chamam os 5 primeiros livros da Bíblia de Torá, lei. Todos os mandamentos contidos de Gênesis a Deuteronômio revelam um padrão de santidade de Deus. Ao olhar para eles, é possível ver a distância que qualquer judeu estava de praticar aqueles mandamentos. Na verdade, o homem sem Cristo não tem em si mesmo a capacidade de viver à altura desses mandamentos. O olhar a lei sem Jesus é ver que você está doente terminal sem chances de ser curado. Por isso o apóstolo Paulo afirma que o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Romanos 7:10. A lei veio para revelar o pecado, não para trazer a vida. Aliás, por causa da natureza pecaminosa, ela acabou produzindo a morte. Porque o pecado tomando a ocasião pelo mandamento me enganou e por ele me matou. Romanos 7:11. Esse termo de ocasião, também traduzido como oportunidade, é, no grego, aforme. Era um termo usado como referência a uma base militar, o ponto de partida, uma base de operações para uma expedição, um trampolim para o próximo ataque.
É assim que o pecado estabelece dentro de nós numa base ou ponto de apoio, valendo-se dos mandamentos para nos provocar. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos usaram o Havaí como base para atacar Japão. Como o Havaí fica no Oceano Pacífico, bem no meio do caminho entre os Estados Unidos e Japão, ele era uma excelente base de apoio para preparar um ataque. Nossa carne usa o mandamento como os Estados Unidos usaram o Havaí para atacar Japão. A lei diz: não adulterarás. O pecado aproveita a ocasião para dizer: por que não ter um pouco de prazer com aquela loira? A lei diz: honra teu pai e tua mãe. O pecado diz: o que esses velhos sabem sobre a vida? O mandamento diz: não furtarás. E o pecado diz: queria tanto aquele iPhone. Como John Stott afirmou, o pecado distorce a função da lei, como se esta, em vez de revelar, expor e condenar o pecado, o incentivasse e até provocasse. A lei, como vimos, é santa, justa e boa, mas revela o pecado do homem uma vez revelado. A carne usa o mandamento, não para levar o homem a reconhecer sua doença e buscar ajuda, mas como base de apoio para prosseguir pecando. Após pecar, quando o homem olha novamente para a lei, se sente condenado pelo que fez de errado. Semelhantemente, um paciente diagnosticado com câncer de pulmão, que foi proibido pelo médico de fumar, o exame que mostrou que o seu pulmão estava tomado pelo câncer devia fazê-lo buscar ajuda e decidir por abandonar o cigarro completamente. Mas ele pensa: já estou doente, vou continuar fumando. Porém, todas as vezes que fuma, ele se sente condenado, porque sabe que cada cigarro aceso é um passo a mais para o cemitério. Ao quebrar a lei, o homem se sente condenado e sua condenação é a morte. Contudo, o homem se vê escravo do pecado, pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. Repare que debaixo da graça somos livres do pecado. O que comentaremos mais adiante, Porém, debaixo da lei, o pecado tem domínio sobre o homem, o leva a ser humano a morte, tem domínio sobre ele. A carne não consegue se libertar do pecado que leva à condenação e à morte. Por isso, o apóstolo Paulo diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7:24. O apóstolo faz a menção a uma das penas que os romanos davam aos assassinos. Para certos homicidas, os oficiais ordenavam que o corpo do defunto fosse amarrado ao corpo do assassino. Preso ao cadáver, aprisionado, estava condenado à morte, porque o corpo entraria em decomposição e as bactérias também devorariam o assassino. Paulo está nos ensinando que o pecado se amarra em quem o pratica, como a condenação. E esse processo, por fim, o levará à morte se ninguém salvar. Por isso eles chamam esse homem de miserável. Seu pecado foi exposto, mas não tem nada que ele possa fazer para continuar pecando. A sua morte é lenta e gradual, mas certa. Ele precisa de um Salvador. Subtítulo: Guia e Sombra. Talvez você possa achar injusto Deus dar uma lei que o homem não possa cumprir. Contudo, ele nunca esperou que o homem fosse capaz de cumpri-la. Afinal, na própria lei se previa o erro da sua observância ao instituir vários sacrifícios para expiar a culpa do povo. Todavia, o que Deus queria com a lei era mostrar ao homem a sua incapacidade de se salvar. Deus queria levar o homem ao brado que lemos agora há pouco: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7:24. O brado é para quem? Não por como vou me livrar. Não aponta para mim, mas para uma outra pessoa. Como afirma Hernandes Dias Lopes, a função da lei não é levar o homem ao céu, mas conduzi-lo ao Salvador.
O apóstolo Paulo afirma essa função que a lei tem de nos conduzir a Cristo, usando duas metáforas diferentes. Primeiro, a lei é um guarda, mas antes que viesse a fé, éramos mantidos debaixo da lei, nela confinados para a fé que haveria de ser revelada. Gálatas 3:23. As palavras gregas para mantidos debaixo e confinados significam ser protegidos por guarda militar. Segundo, a lei é um tutor, um paidagogos, sob cuja supervisão ou tutoria vivemos. A lei se torna nosso guia para nos conduzir a Cristo. Gálatas 3:24. Nos lares da época de Paulo, o tutor ou guardião costumavam ser um escravo que supervisionava os filhos para os pais. Como um guarda, a lei, ao mesmo tempo, nos protege e nos prende. Como um tutor, a lei tem um caráter pedagógico para preparar o herdeiro para a herança. A lei não é a herança, é o preparo para a herança. Praticar a lei não salva ninguém, pois ela não foi dada com um fim, mas como a preparação para a vinda do Salvador. Como vimos, por causa da influência do pecado, a revelação que a lei trouxe serviu para provocar mais pecado e trazer condenação. O plano de Deus, contudo, era que a lei viesse a revelar o pecado para conduzir aquele que pode salvar, a saber, Jesus Cristo. Outra forma de dizer essa verdade, de explicar esse relacionamento entre lei e Cristo, é afirmar que a lei aponta para Cristo, como uma sombra aponta para o corpo de uma pessoa, porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar do que se chegam a Deus. Hebreus 10:1. Sombra não possui imagem exata, não pode ser abraçado, não contém substância, apenas traz aparência. Jesus está de pé no Novo Testamento e a sua sombra está projetada por todo o Velho Testamento. É possível ver os contornos de Cristo se delineando na lei e nos profetas, vislumbrar o seu sangue quando cordeiros são imolados, ver sua morte quando uma mulher adúltera é apedrejada. No Velho Testamento, Cristo ainda não havia encarnado e se revelado. Tudo que eles tinham era sombra. Na obediência daquilo que era sombra, eles eram abençoados. A cada animal morto, sua culpa era expiada, mas isso ainda não era pleno, afinal, era apenas uma sombra. Com a luz apropriada, os nossos corpos produzem sombras, mas nenhum de nós sai por aí abraçando as sombras. Porque então abraçaríamos a sombra da lei, quando a realidade já se manifestou? Por isso que não levamos animais para os cultos, pois o sacrifício de Jesus é perfeito. Não fazemos de Israel e de nenhum templo religioso nosso lugar de peregrinação, pois sabemos que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Pela sombra, o perdão era no templo, Cristo, por Cristo eu sou o templo e o perdão pode estar onde eu estou. Pecados como homossexualidade e adultério eram punidos com a morte, mas isso era a sombra do Calvário, onde ele morreu por nós. Quando vemos homens arrastando uma mulher em adultério com pedras nas mãos e interrogando Jesus sobre apedrejamento dela, eles estavam cumprindo a sombra. Daquele relato, Jesus diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Assim, cada um deles foi abandonando sua pedra. E, no entanto, Jesus não tinha cometido nenhum pecado. Ele poderia ter reunido todas aquelas pedras e cumprido a lei, mas ele disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Alguém desavisado poderia pensar: Jesus não cumpriu a lei, é injusto. Ela tinha que morrer, pois o salário do pecado é a morte. Ele disse que veio para cumprir a lei, mas não a fez. Contudo, o que essa pessoa não vê é que a mulher foi apedrejada na cruz do Calvário, onde ele cumpriu a lei nele mesmo, onde ele lançou as pedras sobre si mesmo, pois Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que crê. Romanos 10:4.
A sombra termina onde começa o corpo. O fim da lei é Cristo. A finalidade da lei era apontar para Cristo. O propósito da lei é cumprido em Cristo. Quando dizemos que a lei termina em Cristo, não estamos dizendo que a moralidade foi abolida ou que Deus abaixou seu padrão de santidade. Antes, que Cristo se tornou o caminho de nos levar a um padrão de santidade. Foi para isso que a lei veio, para nos conduzir àquele que podia salvar. Pois antes de nos justificar, ele precisava mostrar o quão pecadores somos. Antes de nos oferecer o tratamento, precisávamos ter o diagnóstico. Como afirma John Stott, só depois que a lei nos fere e esmaga é que admitimos a nossa necessidade do Evangelho para curar nossas feridas. Só depois que a lei nos aprisiona e que anelamos que Cristo nos liberte. Só depois que a lei nos tiver condenado e matado é que vamos clamar a Cristo por justificação e vida. Só depois que a lei nos tiver levado ao desespero é que vamos crer em Jesus. Só depois que a lei nos tiver humilhado até o inferno é que vamos buscar o Evangelho para nos elevar até o céu.